Olá, pessoal! Nós estamos iniciando mais um momento aqui de aula da Escola Bíblica Dominical e hoje vamos continuar falando sobre a igreja. Mas, como sempre, antes de qualquer coisa, nós vamos primeiro fazer uma oração. Senhor, nós estamos diante da tua presença, agradecidos pelo teu cuidado em nossas vidas. Queremos pedir que o Senhor esteja sobre nossos corações, nossas mentes. Ajuda, Senhor, na entrega também desta aula. Que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa as pessoas que estão nos acompanhando, que cada uma possa envolver-se, Senhor, com a tua igreja. Nós agradecemos por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos falando sobre a igreja, numa continuação do assunto e o diferencial da igreja, tá bom? Então, nós vamos, em primeiro lugar, explicar algumas coisas aqui hoje, tá? Deus, ele chama as pessoas para uma missão, ele faz uma convocação e o chamado de Deus é eficiente para produzir determinada ação. Deus, ele chamou pessoas claramente na palavra de Deus. E você vai ver isso, esse chamado, para um relacionamento entre Deus e a pessoa, mas em amor. Então, Deus chamou você em amor. Um exemplo desse chamado é o chamado de Abrão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, está escrito assim: O Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão é chamado aqui assim, porque naquela época ele ainda tinha esse nome. Depois é que Deus passou a chamá-lo de Abraão. Então eu quero fazer um comentário aqui a respeito disso. Anos mais tarde, para cumprir a promessa que havia feito a Abraão, Deus chamou o povo que estava escravizado no Egito, à semelhança do chamado de Deus ao povo hebreu no Êxodo, como Deus chamou seu antigo povo para fora do Egito e o conduziu para a terra prometida. Ele ainda chama pessoas para fora do mundo, para caminhar para um alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Bom, vamos agora passar aqui a um texto de 1 Pedro 2:9. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O apóstolo Pedro aqui, ele compreendeu isso muito bem. Ele ressaltou que a igreja é um povo chamado por Deus das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Deus chama, fala e convoca, e as pessoas que são convocadas são reconhecidas como povo de Deus, são alvo da misericórdia divina. Deus chama para si, para que por meio desse povo, os valores que Deus colocou e implanta nesta pessoa, o reino de Deus seja anunciado a todos os povos. Em 1 Pedro 2,10 está escrito assim: Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. 1 Pedro 2,10. Vamos pensar um pouquinho agora, você vai responder aí, né, onde você está ouvindo. Como é que você começou a participar do chamado que Deus fez? Como é que você se envolveu com Deus? Você já se envolveu com alguma igreja? Que importância tem a igreja para você e na sua vida? Sabe por que estas perguntas? A igreja é uma comunidade convocada por Deus para manifestar a presença de Deus no mundo. A igreja na Bíblia não está relacionada com templos ou prédios, nem mesmo com as aglomerações ou com denominações religiosas. Em outras palavras, a igreja que o Novo Testamento apresenta é formada por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, que pertencem a Cristo Jesus
e por causa disso, elas pertencem umas às outras. Vou fazer aqui um comentário sobre a palavra eclésia. Eclésia não é para ser vista apenas como uma comunhão humana. A palavra eclésia é a palavra igreja, tá bom? Ela não é vista só para ser algo como uma comunhão humana, mas ela também não deve ser vista como algo que é o resultado de uma experiência religiosa comum, não é isso. A igreja é mais do que isso, a igreja é uma criação de Deus através do Espírito Santo. Por esta razão, só pode haver na realidade uma eclésia ou uma igreja. Tem um texto de Atos, capítulo 2, versículo 44, que cabe bem aqui. Todos os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A igreja que nós vemos aqui na Bíblia é uma igreja que se reunia nas casas das pessoas. Este é um fato bem importante para a compreensão do que é a igreja. Esses grupos de pessoas, em um número menor, reunidos nas casas, chamavam eclésia. Isso indica que não é uma questão de tamanho numérico que determina o emprego do tempo eclésia. O que conta é a presença de Cristo entre aquelas pessoas. É que a fé de Deus alimenta estas pessoas e estas pessoas, quando é possível, elas estão no mesmo lugar. A igreja no Novo Testamento era caracterizada pelo que havia de mais importante, a presença de Jesus no meio delas. A igreja que vemos nas páginas da Bíblia é composta por pessoas que se identificavam com Cristo na morte e na ressurreição, assumindo uma nova vida, tá bom? Agora, vamos pensar um pouquinho sobre o termo eclésia. De onde vem esse termo? No Antigo Testamento é uma palavra que já foi conhecida, já foi usada. Mas esta palavra ela é traduzida no Novo Testamento por eclésia. No Velho Testamento, como nós dissemos no domingo passado, ela é um conceito de assembleia, tá? Agora quero falar um pouquinho também para você que está acompanhando aí. Por que existe igreja? A igreja existe porque Deus quer reconciliar consigo mesmo o mundo que está rebelde. E eu quero falar também uma pergunta, né, que às vezes algumas pessoas têm. Vamos lá. O que é que a gente pode dizer a respeito desse assunto igreja? Porque qual é a vida da igreja? O que a igreja local faz? Então vamos pensar sobre dois detalhes agora: a dimensão e a dinâmica da nossa vida na igreja local. Bom, quando a gente fala sobre dimensão, nós estamos nos perguntando a respeito da diferença entre a igreja que existe em todo lugar de uma igreja local, uma igreja estabelecida em algum lugar. Então, como eu disse anteriormente, agora há pouco, a igreja não é um templo ou um edifício físico. Ela também não é apenas uma denominação ou uma confissão de fé religiosa. A igreja é o corpo de Cristo na sua esfera terrena e local. Ela é formada pela congregação dos discípulos de Jesus que foram regenerados e batizados. A igreja existe por causa do relacionamento com Deus. Deus escolheu a igreja, chamou e buscou. O ser humano que recebeu a graça divina respondeu afirmativamente a esse chamado. Além disso, como seres humanos, fomos criados como seres sociáveis e precisamos de outras pessoas. A igreja, em relação a Deus, pode ser descrita como algo universal. A totalidade dos salvos por Cristo em toda a história. A igreja, em relação às pessoas, é a igreja local. É uma expressão local
e histórica dessa Igreja Universal que a gente acabou de citar. A Igreja Universal não é uma denominação, não é uma seita, ela não é nesse sentido aí. A Igreja de Deus, em todos os tempos, locais e gerações, é a igreja edificada sobre a pessoa de Jesus Cristo, que é a pedra fundamental da igreja, como a gente já viu anteriormente em Mateus 16, 18. O livro de Efésios também enfatiza sobre esta igreja, num sentido mais amplo. Na primeira metade do livro de Efésios, nos capítulos 1 a 3, Paulo fala do plano eterno de Deus para redimir a humanidade. Em seguida, nos capítulos 4 a 6, Paulo apresenta as consequências práticas da resposta humana à ação redentora de Deus. Um estudioso bíblico famoso, já falecido, chamado John Stott, ele comenta o livro de Efésios e ele diz assim que Deus revela o seu plano eterno de resgatar a humanidade em Cristo, formando uma nova geração. E eu quero ler aqui um trecho que Stott escreveu em 1981. Em Cristo, uma nova sociedade caracterizada pela vida em lugar da morte, pela união e reconciliação em lugar da divisão e da alienação, pelos padrões sadios da justiça em lugar da corrupção e da iniquidade, pelo amor e pela paz em lugar do ódio e da contenda, e pelo conflito sem trégua com o mal em lugar da convivência pacífica com ele. A Bíblia fala constantemente da Igreja de Cristo. Estes são textos que caracterizam a Igreja Universal. A Igreja está debaixo de Cristo. Esta Igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Ser filho de Deus significa estar debaixo da autoridade de Cristo, estar sujeito a Ele e ser amado por Ele. Jesus ama toda a sua igreja. A igreja local possui um conceito diferente. Se a Igreja Universal é a comunidade de Jesus em todos os tempos, todos os lugares, a igreja local é a representatividade da igreja em determinado lugar e época da história. A comunidade local não é apenas parte da dimensão universal da igreja, mas a sua expressão histórica e geográfica. Então, nós temos a igreja chamada, a igreja que está em todos os lugares, épocas e todas as gerações. Mas nós temos a igreja chamada local, que ela é a igreja visível. Você pode encontrá-la no tempo de hoje em algum lugar. Esta igreja é uma congregação, são aqueles crentes que estão reunidos ali naquele lugar. Ela não é uma questão numérica, mas uma questão organizacional. A igreja, vamos dizer assim, é a expressão do que nós podemos ver, do que Cristo está fazendo em determinado local, na vida das pessoas. Encontramos igrejas locais no Novo Testamento, tanto no relato dos apóstolos, como nas cartas, quanto ao fato das cartas terem sido designadas para igrejas locais específicas, inclusive. Algumas dessas igrejas foram claramente fundadas pelo apóstolo Paulo. Eu quero ler aqui Efésios em dois trechos. Eu quero ler Efésios 1, 22 e 23, e na sequência vou ler Efésios 3, versículos 10 e versículo 21. Vamos começar primeiro lendo Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, 22 e 23. Agora, Efésios 3, versículos 10 e versículo 21. A intenção desta graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais.
Agora o versículo 21. A ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então vamos lá. As cartas de Paulo são claramente dirigidas às igrejas locais. São chamadas cartas gerais. As cartas de Tiago, Pedro e João são mais genéricas que as de Paulo, por isso nós chamamos de cartas gerais. Mas elas também, na verdade, se dirigem a igrejas de regiões que eles estavam cuidando, em especial a Ásia Menor. Nem sempre nessas saudações das cartas do Novo Testamento você vai encontrar o termo igreja, mas termos sinônimos para caracterizar os crentes congregados, por exemplo, em Tessalônica, na Galácia, em Corinto ou outro destino. Nós temos, por exemplo, a igreja de Tessalonicenses, as igrejas da Galácia. Nós temos aqui, então, Paulo se dirigindo a uma comunidade de igrejas. A igreja de Deus está em Corinto, aos amados e chamados para serem santos. Por exemplo, em Roma, aos perseguidos dispersos, no caso de Pedro, escreve assim. Estas igrejas do Novo Testamento estavam em uma localidade definida, num determinado tempo e, lógico, num determinado tempo da história. No caso de Paulo, as pessoas da igreja eram conhecidas e chamadas, inclusive, pelo nome. Então, nós temos um exemplo aí, Romanos capítulo 16, você tem ali, depois você pode ler na sua Bíblia, o nome de vários irmãos que Paulo conhecia, vamos dizer assim, da igreja ali. Então, você inclusive pode fazer um exercício de pegar um papel, ler Romanos 16 e anotar ou escrever ali os nomes que estão relacionados. Eu quero ler aqui um texto de Colossenses 1,18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Vamos destacar agora um outro detalhe, o aspecto da igreja. É a sua unidade. Bom, vamos entender o seguinte. O corpo é uma unidade, embora seja de muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo fomos batizados, em um só Espírito, quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, não sou olho, então não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos forem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nos são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, em cada um de vocês, individualmente, é um membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, os que têm os dons de administração, ou os que falam muitas línguas.
São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Esse texto está registrado, que eu li agora, em 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o 31. E ressaltei com essa leitura a unidade. Uma outra característica também da igreja é a santidade. Eu quero ler agora 1 Coríntios 6, 1 e 2. Santidade. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que os crentes não deveriam levar as suas causas uns contra os outros para a justiça comum. Eles deveriam resolver entre eles mesmos. Aqui a palavra santos significa pessoas, os membros da igreja, as pessoas da igreja, tá bom? Eu quero ler também outra característica da igreja, que é o que nós chamamos de universalidade. Isso que eu quero explicar está em Apocalipse 5, versículos 9 e 10. Apocalipse, capítulo 5, versículos 9 e 10. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, e pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9 e 10. Isso quer dizer o seguinte, que de todos os lugares do mundo, de todos os, vamos chamar assim, os tipos de gente, de tribos, de línguas, de povos, de nações, todos estarão diante do Senhor Jesus. Esta é a universalidade da igreja. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido isso. Eu quero falar, então, algumas coisas, basicamente aqui, sobre a dinâmica da vida na igreja local. Então, você já sabe que tem uma igreja chamada Igreja Universal, a igreja que está em todo lugar, em todo tempo. E essa igreja local, que é a expressão visível do nosso tempo aqui, no local. Muito bem. Como funciona a igreja local? Bom, aquela leitura que nós fizemos em 1 Coríntios 12 pode nos ajudar, né? Porque o apóstolo Paulo estabelece alguns parâmetros de comparação entre o funcionamento do corpo humano e a vida do corpo de Cristo, a igreja. Então ele apresenta 3 princípios sobre a dinâmica na vida de uma igreja. Primeiro, a unidade, a diversidade e a mutualidade. Unidade em que sentido? Nós somos somos vários membros, mas fazemos parte de um só corpo. A diversidade é na ideia de que cada um faz a sua função, cada um exerce uma atribuição diferente. No entanto, todos caminham na mesma direção. E a mutualidade é que um está ao lado do outro, essa comunidade, estar em um só pensamento. Essa é a ideia aqui. Muito bem. Além disso, nós temos também o funcionamento de uma igreja local no sentido da sua missão. Porque você vai perguntar assim, qual é a missão da igreja? Então vamos lá. A missão da igreja inclui testemunhar. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós vemos que a igreja tem a obrigação, tem a missão de testemunhar. Você que é chamado por Jesus deve testemunhar de Jesus. Segunda parte da missão, fazer discípulos.
Lá em Mateus 28, 19 e 20 está escrito: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Faz parte da nossa missão fazer discípulos. Terceira parte da nossa missão: anunciar todo o evangelho. Por quê? Em Marcos 16:15 está escrito: vão pelo mundo todos e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, nós testemunhamos, nós fazemos discípulos e nós anunciamos o evangelho. Mas tem mais alguma coisa? Tem. Nós também pregamos e ensinamos a Bíblia, a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Então, nós pregamos a Jesus Cristo. Nós pregamos e ensinamos a Bíblia, que fala de Jesus. Muito bem. Existe mais alguma outra característica que aponta a missão da igreja? Sim, nós também fazemos o seguinte: nós oramos pelas pessoas e nós trabalhamos para libertar as pessoas que são cativas do pecado e do inimigo das nossas almas. Então, vamos ler aqui Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a terra, olha aqui, fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então aqui nós temos um texto da palavra de Deus que nós entendemos que é atribuído a nós, igreja. Nós passamos por aí fazendo bem, curando as pessoas que estão oprimidas pelo diabo, porque Deus está com a igreja. Tá bom? Estas são então as características que a gente queria deixar hoje para você, tá certo? Que Deus abençoe você e a gente se vê brevemente. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Um grande abraço aí.